Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise mais uma vez aí. Eu dei uma sumidinha aí, tá? Primeiro porque eu perdi o celular, né? Perdi o celular, tive que comprar outro. Aí foi aquele tormento, passar tudo para um, para outro. Aí depois disso eu acabei pegando, não sei se uma virose, fiquei uns dias ruins, né? Aí eu não tô legal, né? Mas eu já tô vários dias sem fazer vídeo, então eu vou voltar mesmo não estando totalmente bem, tá ok? E só pra justificar, né? Porque, ó, uma ausência assim tão grande, né? Eu nunca fiquei tantos dias sem postar um vídeo, né? E eu vou pegar aqui um vídeo que eu acabei de ver, né? Só para ter um material. O título dele é Deus Existe, um canal de um tal de Abram, né? Acabei de vendo aqui, né? Aí o que acontece? Ele, pelo que eu vi, ele é um religioso, ele é um crente, né? Crente em Deus. Ele começa a apresentar, tipo, argumentos lógicos. Aí vai citando Santo Agostinho e por aí vai. Aí começa a falar do universo, da ordem, da ordenação das coisas. A partir daí que ele diz o quê? Porque tudo isso existe, é um fato, então se existe é porque Deus criou. Então, o que eu acho estranho é você pegar para afirmar uma coisa, em vez de você bater na tecla da coisa, você vai falar de outras coisas para justificar uma outra coisa. Né? Então isso aí não é uma forma lógica, né? Nem científica de abordar um assunto. É igual quando diz assim, quando o pessoal vai falar assim que tudo é sexo, coisa e tal, né? Vamos dizer assim, dizendo que o homem é manipulado pela sua biologia, começa a falar dali a pouco, quando você vai ver a teoria, os argumentos começou a escorregar para o amor. Quer dizer, falam que sexo que determina que o ser humano é biológico, que é sexual, tal. Quando você começa a abrir bem o ouvido, você começa a ver que a pessoa está falando de amor já. Já saiu do sexo e pulou pro amor. Quer dizer, poxa, aí é covardia, né? Quer dizer, você começa em alho e acaba falando em bugalhos. Aí não dá, né? Então, brincadeira, né? Então, ele quer apresentar vários argumentos, lógico. Argumentos, você vê bem. É argumentos. É teoria, certo? Para querer dizer que isso prova que Deus existe. Então, não tem nada a ver com a coisa com a outra. A coisa que tem que se provar por si. Não pegar por tabela outra. É a mesma coisa que eu falar assim, que eu vi um fantasma, vou falar um monte para vocês vão acreditar em mim porque eu vou argumentar mil coisas, mas cadê o fantasma? Eu não tenho como mostrar o fantasma para vocês. Então, é fé, não é prova, não é verdade? Então, resumindo, isso aí já é vamos dizer assim, um ataque que eu faço à postura dele, né? É um crente que quer usar argumento para querer provar alguma coisa sem ter base, tá ok? E a pergunta é, cadê a prova real? Né? Porque a ciência trabalha com prova. A ciência não fala para você acreditar, ela vai te provar, né? Como diz lá atrás, alguém falou assim, olha, eu vou fazer uma máquina super pesada de não sei quantas toneladas que vai andar no ar. Ele não foi arrumar argumento aqui, argumento para lá para dizer, olha, isso é possível. Não, ele construiu uma máquina, né? Santos Dumont e os irmãos americanos e tal, né? Construiu uma máquina que colocou no ar e todo mundo viu. Hoje a gente tem um avião, quem é que duvida? Né? É uma máquina super pesada que anda no ar. Né? Agora lá atrás, 100 anos, 200 anos atrás, você falar uma coisa dessa aí, sabe assim? Então a ciência, eu gosto de ciência por causa disso. Eu me julgo um homem que trabalha pela ciência, assim como Freud. Tá? Então eu estou invocando esse tema porque a questão de Deus foi abordada por Freud. Freud explica por que nós somos religiosos. Por que temos uma tendência a acreditar em Deus, acreditar em divindades, tá? Freud explica isso aí. Então a pessoa vai contestar um estudioso, alguém que estudou a mente, não adianta falar com blá blá blá, conversinha furada, tá? Espero que não fique magoado comigo de estar fazendo essa abordagem, mas como eu sou psicanalista, eu tenho que respeitar Freud ou confrontar ele pesadamente. Então nesse quesito eu tô com ele, eu me abraço com Freud. Né? Da teoria psicanalítica freudiana, vamos dizer assim que eu respeito 70%. Tem umas coisas que já está superada ou se mostrou meio que não tão confiável. Mas tem uma base sólida, talvez os 70% da teoria freudiana, né? Freudiana que é batata, é aquilo. E uma delas é a ideia de Deus. Eu vou mostrar aqui no quadro, né? Como diz o que Freud fala, eu desenho, né? Que é o meu jargão, mostrando que ele tem razão nesse sentido. Tá ok? Então, o testemunho pessoal que o rapaz acaba fechando o vídeo dizendo assim, olha, apesar de todos esses argumentos aí, se você não ficou satisfeito, você tem que pensar o seguinte, você vai passar por uma situação e você vai ver Deus. Aí acabou, a prova tá em você ver Deus. Aí eu falo, tá bom, então você vai no manicômio, né? Em 10 manicômios, em cada manicômio tem um Napoleão lá. Quem que é o Napoleão verdadeiro? Você entendeu? Então, poxa, é covardia de novo. Quer dizer, você vai ter uma prova de Deus e aí você fala, agora eu sei que Deus existe. Quer dizer, quem está dizendo que teve contato com Deus, né? E Deus existe para ele, tem casos até que falam de pessoas que morreu, voltou e foi para o paraíso e voltou, poxa. Como diz, é uma ofensa para a inteligência, né? É uma ofensa para a ciência. Querer usar uma situação única, não verificada, para dizer que aquilo é fato.
Mesmo uma situação verificada já não é. Por quê? Porque tem muitas variâncias. Uma coisa pode acontecer comigo e ser real. Só que aconteceu porque vários ali, vamos dizer assim, várias situações assim, se juntou para dar naquilo. Outra pessoa passa por aquela situação, mas que uma variável ou outra não apareceu, já é um pouquinho diferente. Tá entendendo? Então é uma base totalmente estrúxula. Você entende? Então, resumindo, né? Freud explica por que acreditamos em Deus e eu vou mostrar a fórmula para provar, né? Modéstia à parte, o que, pela lógica, né? Até científica, vamos dizer assim, porque a lógica é lógica, né? Que a ideia que ele dá é muito mais provada e muito mais científica, tá ok? E deixa eu ver mais aqui que eu anotei para falar para vocês, né? Resumidamente é isso, tá? Então eu peço desculpa se eu vou desagradar pessoas que são religiosas, né? Mas eu como amigo da ciência, um defensor da verdade, do saber, né? Eu acho que cada um pode acreditar no que quer. A gente acredita, mas eu falo que, olha, eu acredito nisso, acabou. Eu não quero saber, eu acredito, acabou. Uma pessoa que acredita em Deus fala, não quero nem saber se Deus existe ou não. Eu acredito. Ponto, tá ok pra ele, tá ótimo pra ele. Se uma pessoa fala, eu quero acreditar em mula sem cabeça, em duende e tal, é problema dela. Ela quer acreditar, ela pode acreditar, fazer o que ela quiser. Agora, vamos dizer assim, socar na goela de qualquer um para dizer que aquilo é só porque eu acredito, aí já é meio doentio, na verdade? Tanto é que Henrique Cristo está aí. Por que ninguém acredita que Henrique Cristo é a reencarnação de Cristo? Ele diz isso o tempo todo. Ele se veste, ele se traja. Por que ele não é? Ah, porque muita gente não acredita. Ah, então a gente quando acredita ou não desacredita, a gente escolhe o que a gente quer. Não é verdade? Jesus falou que ia voltar. Aí, Henrique Cristo está dizendo que é ele. Né? Então estaria resolvida a charada. Por quê? Não acreditam nele? Você não acredita naquilo que não te agrada. Acredita em muitas outras coisas que te agrada. Poxa. Então, me desculpem aí, tá? Não quero causar assim, só quero pôr para pensar. Né? Porque o meu público, eu procuro um público selecionado que dá valor ao saber, ao conhecimento, que quer evoluir, né? Que quer saber. Eu nunca gosto de acreditar em nada. Eu sou um descrente de raiz, eu gosto de saber. Né? Falar, blá blá blá, como eu sempre falo para vocês aqui. Falar até papagaio fala, né? Agora eu quero ver provar, eu quero provas, né? Então, pessoal, só para fechar aqui, não ficar longo o vídeo, o que Freud fala na fórmula da mente? O bebê, como eu já falei para você que acompanha o canal, mas para quem é novato, né? A gente, quando é bebê no útero da mãe, nós somos uma completude. O bebê aqui ele não sente carência. Ele nem sabe que vamos dizer assim, entre aspas, ele existe, mas ele sente. Ele é sensitivo. E ele está numa situação cômoda porque tudo que ele precisa, ele está sendo suprido pela mãe, que já existe, e ele está em relação com a mãe, só que ele não percebe a mãe ainda. Ele não sabe que ele está habitando um outro organismo, ele não tá ciente de que ele depende de alguém, como a gente hoje sabemos disso, né? Então o que acontece? Isso é o paraíso, é o nirvana para o bebê. Ele está num mundo ali maravilhoso. Né? É isso que vai formando as memórias na mente do quê? De um paraíso, de um lugar de alegria, de felicidade, de paz, de sossego, que fica marcado. R1 é a construção inicial da mente. R1 fica registrado isso aqui, o paraíso, né? na Terra, vamos dizer assim. Existe o paraíso na Terra. Quando? Quando você está no útero. Né? Quando o bebê está com 9 meses pronto para nascer daqui 2 dias, ele já está perfeito. Ele já está funcionando. Né? Já foi dado start na mente dele. Tá? Só que ele não tem uma realidade clara. Aí o que acontece? Quando nasce, ó, existe um novo fato, que Freud coloca isso aí. Para o ego se construir, há necessário uma nova ação. Qual que é a nova ação? O nascimento. O nascimento, né, o bebê sai de uma tranquilidade, de um paraíso ali quentinho, sossego, na paz, já nasce chorando, já nasce sofrendo, vamos dizer assim, né? Porque ele tem que respirar. E aquilo parece que incomoda. Eu não tenho memória disso, acho que ninguém, mas deve ter um baque para o pulmão começar a funcionar, né? É como diz, o médico até bate na criança, para ela pegar no tranco. Então, quer dizer, a criança já nasce sofrendo, nasce chorando e nasce apanhando do médico, né? Como a gente sabe, né? Dá aqueles tapinhas para pegar no tranco. Então, o que acontece? Nesse momento que ele saiu do paraíso, ele era 2, só que ele não tinha essa noção, né? Nós somos 2 desde o início, né? O bebê com a mãe. Quando ele sai aqui, o que acontece? Ó, a separação, aí a partir daí a coisa se estrutura. Se estrutura R2. É o quê? A mãe e todos os objetos perante o ego. O ego, nessa situação de nascimento, ele é totalmente inferior. Ele é inferiorizado, ele é carente, ele é faltoso, ele é incompleto. Olha só a diferença. Ó. Aqui ele estava como uma completude. Ele estava se bastando a si mesmo. Narcisismo total. Né? Ele se dá conta sozinho. Quando nasce, a coisa quebrou já. Ele já é falta, ele já é metade. A outra metade ele vai ter que conseguir através dos objetos, de relação com os objetos. Olha a primeira relação R2 que acontece. Né? Uma relação onde há uma separação total e que vai obrigar ele a querer o quê? Eu não posso viver na separação, porque é triste e é um risco de vida, inclusive. Risco psicológico,
e risco biológico. Ele vai querer o quê? Voltar a esse estado R1. O que ele faz? Ele se desdobra novamente numa relação R3, né? O ego com esse mesmo objeto, ele pode ter duas relações, por isso que a mente é dialética. Nós temos duas relações ao mesmo tempo, diferenciada, mas simultânea com o objeto. Uma onde o ego se percebe inferiorizado, dependente do objeto, e ao mesmo tempo uma outra relação onde ele já quer possuir, já quer ligação novamente com o objeto. Olha a posição de ligação aqui. Então aqui ele está querendo se envolver, ele está querendo se completar com o objeto. E o objeto, no caso aqui, também quer se completar com ele, que é o que, no caso, a mãe, o primeiro objeto. Então essa separação aqui, que é muito traumática, é suavizada pela relação com a mãe. Que ela fala o quê? Eu quero me abraçar, eu quero vir com uma relação de paixão, de amor, sabe? Com a criança. Então ela já começa a sair dessa posição aqui conflituosa, né? A marca inicial é aqui, ela com a relação com a mãe fica uma relação suave, suportável. E essa relação vai ser o quê? Uma relação de amor, de carinho que ela vai perseguir para a vida toda, certo? Só que a partir do momento que o ego consegue se estruturar e ficar de boa aqui, ele percebe que isso aqui é bom, mas ainda lhe falta, porque ele estar nessa relação aqui é metade, não ainda o traz para essa relação. Aí o que acontece? A R4 também começa a se armar devagarinho. É a hora que o bebê, ele de inferior, agora ele está igual, aí ele passa um momento que ele fala, eu tenho um poder sobre o objeto, nossa, que legal, eu posso mandar no objeto, eu posso usar esse objeto, eu posso inverter, em vez de eu depender dele, ele depender de mim. Esse é o grande pulo do narcisismo assim, mais, vamos dizer, perigoso. Por quê? A hora que o ego se percebe nessa relação, a tendência dele agora é querer viver numa relação dessa. Ele vai começar, vamos dizer assim, dependendo de como ele teve essa relação bacana aqui com os pais, né, com a mãe, com a família, ele vai ficar muito mais aqui ou não. Se ele ficar muito mais aqui, essa relação aqui vai ser como se fosse um campo de exploração para ele. Por quê? Porque ele vai se alocar aqui e vai estar vendo o outro como inferior. Então ele vai fazer uso, ele vai vir aqui por interesse, não por um amor verdadeiro, tá? Então para ele conseguir se manter nessa relação, vamos dizer assim, amorosamente, humanitariamente, ele não pode escalonar muito o narcisismo. Mas o problema é que a R4 ele pede isso. Ele pede você crescer para que, ó, na linha reta aqui, você acabar, ó, se espelhando aqui na R1. Ó. A R4 é a irmã da R1, da relação R1. É as duas assim que fica aqui, ó. Sabe aqui, ó? É como se fosse isso aqui, ó. R1 chamando pela R4. A R4 querendo se corresponder com a R1. Que é o quê? Completude, a perfeição, a volta ao nirvana. Então, quer dizer, é o canto da sereia aqui, né? Como diz. Né, fazendo com que o ego queira subir para ele chegar de novo a esse nível de paraíso, não precisar mais de nada, se bastar, se completar. Então, onde é que entra Deus nisso aí? Deus é o quê? Deus é esse momento onde a pessoa está completa e agora que ele está separado, ele tem aquela memória ali, né? Uma memória, vamos dizer, ideológica, né? Vamos dizer assim, neuronal, tal, né? Que ele pensa o quê? Eu vivo na dependência de um objeto que pode tudo. Ele pode me proteger, como aqui, ó, como a mãe fez com ele. Então, a hora que ele percebe que ele está nessa relação já de boa com a mãe e ele vem para R4, ele fala, poxa, ó, aquele objeto mãe, família, que eu achava que era tão poderoso, que podia me garantir tudo, né? Já não é tão perfeito, já não corresponde, porque ele falha, ele fica em falta comigo. Então o que acontece? Eu não posso aceitar esse objeto como, vamos dizer assim, como meu Deus. Então o que ele faz? Ele cria um objeto fantasioso, que seria o quê? Seria um substituto do pai, né? Da mãe, que não é tão poderoso. Ele instala aqui, né, uma outra figura fantasmática aqui, ó. Né? Eu nunca falei muito dessa ligação com vocês, mas é o quê? Todo objeto que pode ocupar essa posição, ele está aqui, ó, nesse complexo. Aqui todo objeto é o quê? A lei, o superego, Deus, está tudo aqui, ó. E ele pode ocupar essa posição com objeto. Né? Ele ocupa, né? É como se ele incorporasse, ele incorpora no objeto, tá ok? Então a posição da crença de Deus é o quê? O ser humano se vê inferiorizado, tanto é que fala o quê? É um Deus Pai, olha só, Deus Pai, todo poderoso, é o Pai poderoso, porque o pai dele na verdade é um ex-poderoso, é um ex. Então a hora que ele faz essa ligação com Deus, ó, o bebê, o ser humano adulto, com Deus, o que ele está dizendo o quê? Eu agora tenho uma ligação com Deus, ó, ele sim é poderoso. Ele continua aqui, eu vou continuar aqui de boa porque ele me basta, Deus pode tudo. Agora meu pai, que era poderoso, onde ele está aqui, ó?
ele é tão dependente de Deus, né? E para mim, ele não tem tanto poder, tanto valor. Tanto é que muitos filhos assim, mais cascudo, narcisista cascudo, até, vamos dizer assim, despreza, judia, bate, mata o pai, entendeu? Porque ele caiu do poder dele. Mas aí que ele fala, agora eu vou ficar na R4, mas que com vamos dizer assim, com uma posição que me permite gozar, né, dessa posição divina. Eu vou estar ao mesmo tempo superior a todos os outros, né? Porque quem não tem Deus não tem nada, e quem tem Deus tem tudo. Então, se eu tenho Deus no coração, né? Eu agora, eu estou ao mesmo tempo superior, mas eu baixo a bola aqui e fico com Deus, né? E Deus me permite o quê? Eu me torno super poderoso, porque agora eu tenho Deus. Todo religioso ele se acha a última bolacha do pacote porque ele tem Deus. Então ele desce não, né? Ele desce, mas volta lá, continua na R4 dele, no narcisismo, né? Então a aceitação de Deus é um uso de objeto para se manter com seu narcisismo praticamente intacto. É o quê? É o desejo de continuar buscando, se tornando, sentindo o completo. Tá ok? Então acho que deu para vocês sentir, para não ficar o vídeo muito longo, eu poderia falar muito mais, mas vocês já perceberam mais ou menos o movimento psicológico que é. Então Deus em si, como Nietzsche falou, e outros pensadores, não é Deus que criou o homem criou Deus. Só que ele não percebe isso, ele não percebeu. E o Deus dele é o quê? É o substituto do pai, que é falho. A hora que ele caiu do pedestal, ele teve que colocar outro. Porque senão o terror, a falta, o desamparo vai corroer ele. Ele não aguenta. E ele sabe que ele não tem um poder de ele se autodenominar Deus. Ele só vai se autodenominar Deus quando ele está na R4 bombando. Tanto é que lá atrás você vê que é um nível meio psicopático, né? Psicótico, que tem muitos que se acharam Deus. E se exigiram, vamos dizer, ser tratado como Deus. Então vocês veem como a coisa sobe para a cabeça. Então Deus, no fundo, é o supra-sumo do grito narcísico. Né? E hoje em dia, pessoas narcisistas usam muito disso. Eles ficam se colocando na posição de que estão com Deus, que defende as ideias divinas para poder usar todo esse pessoal, vamos dizer assim, todo o público, todas as pessoas que também acreditam em Deus, porque se ele fala em Deus, tal, ele é gente boa. Se ele fala em Deus, Deus abençoa ele. Então eu posso confiar numa pessoa dessa. E aí, a pessoa deita e rola e abusa, né? Não é à toa que você vê. Fernando Henrique, que foi um político, ele perdeu a eleição porque ele disse que ele era ateu. Ele podia ser um cara maravilhoso, como todo mundo podia imaginar, um estudioso, sabe? Vamos dizer, um sociólogo, tudo, né? Alto grau intelectual, né? Viajava para a França, alto nível. Bastou falar que ele era ateu, o mundo desmoronou. Perdeu. Agora, qualquer Zé Ruela falando que é religioso, muitas vezes ele não tem capacidade nenhuma, mas só porque ele bater na tecla que é de igreja, que é um pastor, ele se elege. Então, né? Só raciocinar, né? Usar um pouco o cérebro, a gente já entende qual é o mecanismo. Tá ok? Então, esse vídeo é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, né? Se eu distorci, se acha que eu falei algum aspecto, aponta nos comentários que eu faço um novo vídeo aí, até cito o nome da pessoa, né? Que vai me induzir a produzir outro vídeo, acho bacana, pra gente ter uma interação mais próxima aí. Tá? Espero que curtam o canal, se inscrevam, obrigado por assistir o vídeo até o final aí, né? E vamos voltar a produzir novamente os vídeos aí, tá ok?